Aqui. Sim. Certinho, Lucas. Olá, boa noite a todos. Mais um Retina Instituto, né, nas segundas-feiras. A gente está aqui com os nossos estudos e hoje o Dr. Lucas vai abranger aí 2 estudos clínicos. Pode vir, Dr. Lucas. Boa Bom, aula boa para noite a você. todos. Boa noite a todos. Obrigado, Tereza. Vamos começar aqui com os estudos. Queria primeiro pedir desculpa pela minha voz, que estou meio ruim hoje, gripado. Mas vamos lá. Esses estudos são bem interessantes. Então, hoje eu vou falar do Gather 1 e o Gather 2. Aqui, mais ou menos, eu coloquei a divisão entre dois estudos. Eu vou apresentar o Gather 1 à nossa esquerda e o Gather 2 à direita. Eu vou falar deles dessa seguinte forma, porque eles foram estudos pivotais em que houve apresentação e utilização da mesma medicação nos casos de DMRI com atrofia geográfica. Então aí vai ser interessante para a gente ver a comparação entre os dois estudos e a gente vai fazendo a análise de cada um dos dois trabalhos. Vamos lá. O Gather 1, ele foi um ensaio multicêntrico, randomizado, mascarado e com um desenho em duas etapas, que fez a uso da medicação do inibidor do complemento do C5, que é o Avancitapegol, é um nome meio complicado, mas é um inibidor do C5, e ele foi utilizado nas doses de 1, 2 e 4 miligramas, sendo que a 4 miligramas foram feitas duas injeções de 2 miligramas, sendo que foi realizado um tratamento mensal com uma duração de 12 meses e um segmento até 18 meses para comprovação de segurança. Ele teve um número expressivo de pacientes, com 286 pacientes com caso de atrofia geográfica, não subfoveal, que era um critério de inclusão, e com a média da área de atrofia de 7 a 8 milímetros cúbicos medidos, e uma acuidade visual em torno de 20 a 40 desses pacientes, sendo pacientes com média de idade de 79 anos. Já o Gather 2 foi a fase 3, né, como se fosse uma fase 3 desse trabalho, que fez a utilização da medicação na dose de 2 miligramas em comparação com o placebo, né, com o sham. E teve uma duração de 24 meses, com os resultados primários em 12 meses. Então a gente vê isso, são dois estudos que testaram 3 doses de medicação contra o controle, o outro uma dose versus o controle, mas com populações bem parecidas, sendo que o Gather 2 teve um número maior de indivíduos, de 448 pacientes com critérios de inclusão bem semelhantes ao do Gather 1, considerando que esses dois trabalhos eles não consideraram as membranas ativas desses pacientes. Só uma questão para contextualizar antes, esse medicamento ele é utilizado com um bloqueio específico do C5, que ele impede a geração do C5a e o C5b9, que é uma hipótese ali que está relacionada com a neurodegeneração e atrofia progressiva desses pacientes com atrofia geográfica sem membrana neovascular ativa. Aqui eu só trouxe para a gente tentar entender como é que foi feita a medicação. No primeiro braço do Gather 1, essas injeções intravítreas foram realizadas de forma mensal, durante todo o acompanhamento. E foi feita uma análise utilizando aí retinografias coloridas e a FAF para poder fazer a medida dessa atrofia geográfica em relação ao baseline e o controle depois dos 12 meses. O Gather 2 também fez essa mesma análise, também fazendo avaliação funcional, avaliação de segurança, avaliação de conversão para neovascularização e incidência de complicações sistêmicas, sendo que o follow-up também dos dois foi de 12 meses. E o que esses trabalhos mostraram? Bom, o Gather 1 ele trouxe um resultado mais expressivo. Ele mostrou que tanto a dose de 2 quanto a dose de 4 miligramas teve uma redução em torno de 27,4% da progressão da atrofia geográfica, sendo que o 4 miligramas teve um resultado um pouco mais precoce do que o 2 miligramas, mas e mantido, né, por 12 meses. Além disso, ambos os medicamentos foram considerados seguros, com poucos eventos endoftalmite ou inflamação intraocular atribuídas à própria medicação, e praticamente sem nenhum evento sistêmico atribuído ao fármaco. Já o Gather 2, ele mostrou um resultado um pouco menos expressivo. Ele já trouxe para a gente uma redução de 14% da progressão nos 12 meses. Interessante que a mesma medicação, né, os 2 miligramas feito em grupos semelhantes, mas o Gather 2 quase com o dobro da população, teve um resultado bem menos expressivo. Né, e isso aí ficou uma dúvida, mesmo ambos sendo significativamente estatísticos, qual que é esse resultado? Se é realmente reprodutível. Mas o tratamento dos dois casos, de ambos os casos, foi bem seguro e bem tolerado, com poucos eventos oculares adversos, além de poucos casos graves, né? Poucos casos de endoftalmite relacionados.
Então a gente vê que a conclusão dos dois é que assim, essa medicação, esse inibidor do C5 é uma medicação segura, apesar de cara, ainda não disponível no Brasil, mas que tem aí sido uma esperança para esse paciente de atrofia geográfica, que nós sabemos que são muitos. E a gente pode considerar aí uma redução em torno de 14 até 27, considerando por cento da progressão geográfica, considerando esses casos. Só uma coisa que eu acho que é interessante, que essa medida da progressão já tem até, nós vimos aqui no congresso recente, ferramentas de inteligência artificial que fazem tanto a medição dessa área, da área de atrofia, quanto uma progressão dela. Foi apresentado no Congresso o Retina IA, né, que é uma ferramenta de inteligência artificial que serve exatamente para medir essa progressão da atrofia e dar uma perspectiva para o paciente. Então, essa medicação, atrelada a essas novas tecnologias, vão ser bem interessantes para o futuro. Para finalizar mesmo, só trouxe aqui algumas críticas aos trabalhos. A gente sabe que nesses casos, desses pacientes, alguns deles foram, evoluíram para complicações neovasculares, e eles foram excluídos desses grupos. Então, talvez seria interessante a gente também ter alguns trabalhos mais para frente, mostrando como que esse paciente que desenvolve uma membrana, ele é tratado com essa medicação mais um antiangiogênico, né? Qual que é o resultado desse paciente? Então, assim, acho que é mais uma oportunidade aí para novos trabalhos serem elaborados. E então, assim, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Desculpem novamente pela voz, mas próximo protocolo nós já estamos aí de volta. Obrigado. Maravilha, Lucas. Gente, só um adendo aqui. O, o medicamento que ele falou aí, ele tem um nome comercial que é o Izervay, e ele é um inibidor seletivo, né, da cascata do complemento, que é a cascata final ali em C5. Diferente do que a Carol falou nos 15 dias atrás, na nossa live anterior, que é o Cifrov, que é um inibidor de C3, tá? Então, o Izervay também é uma terapia que ela diferente do outro, do concorrente, teoricamente, a injeção é mensal. Lá no estudo OAKS, que foi com o concorrente, no caso o Cifrov, as injeções tinham um grupo que era mensal e outro grupo que intercalava um mês sim, um mês não, durante 2 anos, tá? Só para a gente relembrar os outros estudos. Então, mais uma terapia aí, talvez promissora para a gente oferecer, às vezes a curto prazo aí para os nossos pacientes aqui no Brasil, tá bom? Bem, agora a nossa próxima apresentação vai ser com a doutora Ana Luísa Gandra. Ah, pronto. Boa noite, gente. Só um minutinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí. Só um minutinho, deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Pronto. Perfeito. Todo mundo conseguindo ver? Sim, Boa noite, gente. Eu vou falar hoje, aqui tá faltando um, sobre os estudos Lightsite 1 e 3. Eu vou começar falando do Lightsite 1, que foi publicado em 2019. Esse estudo ele tinha como objetivo avaliar a fotobiomodulação, que seria o uso de luz de baixa intensidade nas faixas visíveis e infravermelhas. Espera que meus cachorros estão fazendo isso aqui. Para poder avaliar que em modelos pré-clínicos e estudos iniciais ele teria um agente terapêutico possível. Espera aí, gente, só um minuto. Só um... Pronto. Parou o barulho de cachorro. Desculpa. Voltando. Então, essa fotobiomodulação ela tinha sido explorada em modelos pré-clínicos e estudos iniciais como um possível agente terapêutico para a retina, que estava sujeito a estresse oxidativo e outras disfunções mitocondriais. O estudo Lightsite 1, então, ele tentou buscar testar a prospectividade em humanos, se a fotobiomodulação aplicada com o sistema Valeda, ele poderia melhorar parâmetros visuais, anatômicos e funcionais em pacientes com DMRI e SICA. O objetivo geral, então, era avaliar a eficácia e a segurança da fotobiomodulação usando esse dispositivo Valeda em pacientes com degeneração macular seca, em um estudo randomizado, duplo cego e controlado com placebo. Os objetivos secundários, então, seriam avaliar alterações na sensibilidade e contraste,
nos diferentes níveis de ciclo, avaliar também a microperimetria, avaliar parâmetros anatômicos como o volume central das drusas, a espessura das drusas, a espessura retiniana central, volume retiniano, a progressão da atrofia geográfica, além de avaliar a qualidade de vida visual e a segurança do procedimento. O estudo, então, ele tinha esse seguinte desenho: eram realizadas duas séries de tratamento com a fotobiomodulação e o placebo. Então, os pacientes que recebiam a fotobiomodulação, eles recebiam duas séries, né, cada uma com 3 sessões por semana, durante 3 a 4 semanas, uma no início e outra no mês 7. Critérios de elegibilidade, então, eram pacientes com DMRI seca, de área de 2 a 4, acuidade visual entre 20/40 e 20/200. Eram excluídos pacientes que apresentavam neovascularização, histórico de epilepsia ou comprometimento cognitivo significativo, outras doenças retinianas ou oculares que podiam ser um fator de confusão, e se eles tinham uma mudança recente na suplementação de antioxidantes. A intervenção, então, os pacientes, eles recebiam o laser. Eita, que era para dar play aqui. Isso, a duração de 250, eram pulsos contínuos e pulsados de luz. E uma coisa que era interessante, que os pacientes placebos, eles também recebiam a luz, só que numa potência de até 100 vezes menor. Os resultados, então, em relação à acuidade visual, no primeiro mês, o grupo que recebeu a fotobiomodulação, eles tinham um ganho médio de até 4 letras, mas no final do estudo, a acuidade visual retornou próximo ao baseline, indicando que o efeito diminui sem a manutenção contínua. Eles estratificaram os pacientes entre aqueles autorrespondedores e os baixos respondedores. Os autorrespondedores seriam aqueles que tinham ganhos visuais mais consistentes, com pelo menos 5 letras, com uma média de 8 letras após o primeiro tratamento e 6 letras após o segundo tratamento em relação ao baseline. E a maioria daqueles pacientes que eram autorrespondedores, eles estavam em estágios menos avançados de DMRI e com menos envolvimento central na atrofia geográfica. E aqueles que eram classificados como low responders, né, eles não demonstravam ganhos estatisticamente significativos durante o exame. Então, eles também acharam melhoras significativas na sensibilidade ao contraste, no volume das drusas, na espessura das drusas centrais e na qualidade de vida. Entretanto, não teve diferença estatística significante em relação à espessura retiniana central e nem na progressão da atrofia geográfica no grupo ao longo dos 12 meses. Nenhum efeito adverso foi atribuído ao dispositivo e eles concluíram nesse Lightsite 1 que os benefícios foram mais pronunciados nos pacientes com estado menos avançado da MRI e sem envolvimento extenso da fóbia pela atrofia geográfica. Eles também puderam observar que o efeito tende a diminuir ao longo do tempo, o que sugere que o tratamento repetido a cada 4 ou 6 meses pode ser necessário para manter os ganhos. Entretanto, algumas críticas ao estudo era que era uma amostra pequena, de 46 olhos, então o poder estatístico era limitado. Uma coisa interessante também a pontuar é que havia conflito de interesse de alguns autores, mas esse estudo era um estudo piloto que promovia a hipótese de que a fotobiomodulação seria uma abordagem promissora para a DMRI seca e que precisaria de mais estudos para a gente avaliar a eficácia e a durabilidade. Chegou então o Lightsite 3, que foi publicado recentemente, em 2024. Eu saltei a primeira parte porque é bem semelhante, tanto a questão dos critérios de inclusão, de exclusão, mas eles avaliaram 148 olhos, randomizados também entre a fotobiomodulação e o placebo. A intervenção ela era feita, então, com 9 sessões, distribuídas ao longo de 3 a 4 semanas, repetidas a cada 4 meses, e o paciente seria avaliado após 13 meses. E o Lightsite 3, em relação à acuidade visual, ele encontrou que o grupo que recebeu a fotobiomodulação, ele apresentou uma diferença de 2,4 letras a mais em relação ao grupo placebo, e o percentual de olhos com ganho de pelo menos 5 letras foi maior no grupo do tratamento. Em relação aos resultados anatômicos, o grupo do tratamento ele apresentou menor recorrência de nova atrofia geográfica, e no grupo placebo, houve um aumento numérico do volume de drusas, e no grupo de tratamento esse aumento foi menor ou o paciente se manteve estável.
Em relação às conclusões, então, do Lightside 3, ele demonstra que a terapêutica para fotobiomodulação pode proporcionar melhorias clínicas moderadas, assim, moderadas acho que ele foi generoso, né, porque foram 2,4 letras, e pode reduzir a incidência de nova atrofia geográfica. Mas ele requer confirmações em segmentos mais longos, como, por exemplo, 24 meses. E é isso. Muito bom, Aninha. Isso aí, a Aninha veio aí, Desculpa, gente, teve até os para prós e interromper. cons, né, no sábado, sobre esse assunto, né? A Carol estava lá, né, lá no sábado. Isso. Foi, esse estudo deu pano para manga lá, né? Deu pano para manga. E assim, quando a gente vê o estudo, gente, tem imagens, vocês sabem disso, né? Que, Sim. que foram falseadas. Então, assim, é algo, como tem envolvimento ali de indústria e tem conflito de interesse, eu acho. Sabe quando você ainda precisa de mais robustez científica para você poder indicar esse tratamento? Então, eu não indico esse tratamento para os meus pacientes, entendeu? Fora que é um tratamento caro, sem melhoria no final do ano, no final do tratamento, na acuidade visual. Você vê que no final do estudo não houve essa diferença significativa. Os pacientes nesse estudo falaram apenas de uma melhora, assim, de sensibilidade ao contraste, algo mais funcional, mas que também eu nem acredito tanto. Então, eu preciso, na minha prática, de algum estudo com mais rigor científico para eu poder estar. É o que eu penso, tá? Então eu sou meio contra a essa terapia. Ainda não fui convencida do real benefício para os meus pacientes disso aí. Claro que não sou a dona da verdade, estou falando assim na Não, minha opinião, entendeu? Além disso, né, sem falar da amostra que você já falou, e o Cardilo levantou a bola daquela foto que ele foi lá, Sim, né, nossa, a foto é na muito nítida isso. FDA para falar sobre a foto, que parece que é uma foto que foi manipulada, né? Manipulada, exatamente. Então, grande conflito de interesse, né, pelo preço Claro, que pelo paga. preço, igual tudo que começa. Então, vai que no futuro algo, né? A pesquisa é isso, né? O aparelho é A caro, gente torce então para que dê certo, né? que dê certo para ter algo, né? Mas que nesse momento eu não indico, não. Mas eu conheço, tenho colegas que fazem e que vão ali na fé. Bastante parcimônia para indicar, né? É. E a Alfa Inclusive no comprou próprio agora, né? Quem? A Alfa Isso, exato. Vão vir com agora força aí, vai vir com força. com força. É. inclusive Aí no o próprio Rodrigo vai artigo eu ia fazer, até né, Rô? colocar. Rodrigo, você vai fazer, Rodrigo? Fazer uma luz pulsada com o olho fechado. Isso. Olha só, a Aninha trouxe o caso, mas eu acho que a Marinês está viajando, né, gente? Ela queria tanto ver. Ela tá de férias. Tá. Eu acho que vale a pena com ela. O que que vocês acham? Ah, eu acho também. Gabi também. A Gabi também. Gabi também, que tem a ver com o caso. Elas, as É, duas que tinham pedido. Eu acho que pode ser. as duas não podiam, né? Eu acho que vamos pôr para daqui a 15 Vamos dias. postergar, Uhum. Eu acho que as duas merecem isso, né? Eu acho que elas queriam esse caso aqui para poder estar comentando. E o caso é delas, não é isso, Aninha? É com a Gabi, né, Aninha, que você viu? Acho que ela tá meio. Na Tá, verdade, que. Tá no pessoal? tá sim. Não é um caso, na verdade, é uma discussão sobre. É um caso que eu discuti com a Gabi, sobre esporotricose, sobre a Uhum. síndrome óculo-glandular de Parinot, só que por esporotricose. Só que eu acho que a Gabi participar ia ser mais rico, né? Que ela tem Ah, mais com certeza. o Vamos que deixar a comentar Gabi mesmo. na próxima, tá? A gente combina com a Gabi se ela não vai estar em algum plantão, alguma coisa assim, tá? Pessoal, um recadinho aqui para quem não é do Retina Instituto, ainda, né? Vamos falar assim, as palavras têm poder. Então, teremos o nosso edital que vai ser lançado dia 1º de outubro, tá? A gente vai lançar o edital no Instagram, nas nossas, né, nas redes sociais, grupos de WhatsApp. Então, quem tem o interesse aí de fazer a, a, a inscrição, vocês vão ter isso aí, tá bom? Essa oportunidade de fazer aí pelo nosso edital, ok? Aí vai estar todas as informações estarão no dia 1º de outubro, tá? Então, fiquem ligados aí no prazo de inscrições. É, alguma outra pergunta, alguma dúvida com os meninos aqui? Acho Só que foi pedir bem desculpa pelo bacana, meu tá cachorro vendo? de novo.
O bom é que a gente tem os estudos, né? Vem o congresso agora bem recente, a gente está sempre aí atualizado. Que coisa boa. Então, Parabéns nos vemos aqui, mesmo. né? Daqui a 15 dias, né? Ok? Combinado. Boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. Mas só para noite. Boa noite, finalizar, Ah, Tereza, pode pessoal. falar, Rodrigo. eu acho que a gente podia estudar um pouco mais essa via do complemento, né? Como tá vindo tudo nessa linha, a Sim, gente estudar a cascata do complemento. olha, meninos, os fellows, vamos estudar via alternativa, via clássica. Vamos lá. Exatamente. É isso aí. Tem Porque você vai ter que lembrar de tudo. C3 lá em cima, o C5, a Lise celular que eles promovem, né? Então, por que atuar com essa terapia? O que que eles fazem? Concordo, Rodrigo. Podem dar uma lida nisso então, os 4. O Júlio não está aqui hoje, né? Mas eu vou falar com ele. Quando ele Combinado. voltar, tá na mão. Lá na Imuno, vamos voltar para Imuno. Isso aí, Rodrigo. Vamos também, Rodrigo, estudar. Todo mundo aqui, hein? Né, Giovana? Via É isso alternativa. aí. Ela É estamos isso aí. estudando. É, Estamos ué, isso aí. estudando. É a onda mesmo. É isso aí. Vamos ler. Boa, Rodrigo. Eu vou até olhar isso agora. Que alternativa, lembrei, mas vou ver os pormenores. Um beijo para vocês, gente. Boa noite. Boa Um noite, beijo, pessoal. boa noite, Obrigada. gente. Boa noite, boa noite.